Amém, amém. Que bom ter essa certeza. Se você está conosco, você também tem essa certeza, você canta este hino com essa mesma convicção. Nós queremos saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor, aqueles que nos acompanham e aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Você que tem acompanhado essa transmissão a partir de hoje, tá? Nós temos exposto aqui o livro de Gênesis, domingo após domingo, e em especial estamos aí na narrativa do personagem José, o conhecido José do Egito, e hoje estaremos expondo todo o capítulo 44. Quando aceitamos o desafio de dar continuidade, quando o pastor está assim ausente, e hoje ele se encontra na cidade de Jardim do Seridó, nós imaginávamos que fosse apenas por partes, e não... A última vez aqui, o último capítulo que nós expomos aqui eram muitos versículos, E esse, o pastor já foi logo dizendo, olha, o 44 e 45 é a mesma história. Eu disse, não, pastor, vamos por capítulos, E eu convido você a ficar de pé, nós não estaremos lendo todo o capítulo 44, mas apenas os 13 primeiros versos, os 13 primeiros versículos. É um texto que vai falar sobre a estratégia de José para deter os seus irmãos. É a última estratégia antes dele revelar-se aos seus irmãos. Gênesis capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poluás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhe dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhe respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando no mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vamos orar neste momento, buscando assim o favor de Deus para mais uma explanação da Escritura. Senhor, nós acabamos de cantar, ó Pai, que temos certeza da nossa salvação. Nós acabamos de cantar que o Teu sacrifício faz toda a lógica para nós, Tua igreja, Teu povo. E nós queremos também, ó Deus, continuar este louvor, agora crendo, ó Deus, que a Tua palavra, ela que é eterna, que é perfeita, há de nos falar nesta noite. Uma história ocorrida há muito tempo atrás, registrada há muito tempo atrás, mas que tem um objetivo: falar ao Teu povo. Por isso, ó Deus, rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco, e que a Tua igreja, ela seja edificada, Deus, por mais uma porção da Sagrada Escritura. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e assim como de costume, você vai manter a sua Bíblia aberta, porque estaremos fazendo, ao passo que explicarmos a leitura dos outros versículos, aqueles que não foram lidos nessa primeira leitura, tá? E eu fico imaginando, irmãos, quando nós estávamos preparando, em especial
a introdução deste sermão, quem aqui nunca ouviu a frase ou mesmo usou, né, em determinada situação, quando nós dizemos assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Ou quem aqui nunca ouviu assim: olha, eu estava quieto no meu canto, mas fulano pisou mesmo no meu calo. Ou mesmo ainda, fulano é quietinho, quietinho, mas também quando se espalha, né? Essas são frases que nós usamos muitas vezes em defesa, quando nós saímos da razão ou quando nós somos encontrados numa situação de conflito e aí de repente a gente diz assim: olhe, eu avisei. É mais ou menos assim que acontece conosco. E eu imagino que um dia alguém já teve um pisão bem no calo, né? Quando eu falo calo, irmãos, não me refiro, é lógico, ao calo literal. É lógico que uma pisada no calo literal já dói, mas eu me refiro aqui no outro aspecto onde esse ditado ele é aplicado. Todos nós já fomos injustiçados algum dia. Todos nós, por exemplo, já apontamos prontamente pedras para quem publicamente escandalizou o Evangelho. De repente você conhece alguém e esse alguém comete alguma coisa, um ato público que escandaliza o Evangelho, e de repente a gente já está ali com um bisaco cheio de pedras e prontos para atirar. Como se isso, na verdade, não viesse um dia a acontecer conosco, né? A gente se coloca como num papel de juiz de forma muito rápida, de forma muito pronta, quando nós estamos aptos a condenar aquele que escandalizou ou que pecou publicamente. Mas aí quando a acusação ela é contrária, quando a acusação é contra nós, bem, quando é conosco, nós não temos tanta pressa pelo julgamento. Não precisa de tanta pressa, né? Pelo contrário, quanto mais tempo para prepararmos a defesa, melhor é. Mas uma vez sendo o erro confirmado, como nós lidamos com o sofrimento pela culpa e pelo nosso pecado? Como eu e você, após sermos apanhados em flagrante, como lidamos com essa culpa? Como lidamos com o nosso pecado? E muitas vezes ele nem precisa ser público. Muitas vezes é num confronto aqui na hora de contrição, como nós lidamos com o nosso pecado. Essa culpa, por vezes, nos tira a paz, e quase sempre nós não sabemos lidar com esse peso. Nem sempre nós temos argumentos para os tribunais que se levantam pedindo as nossas cabeças. Às vezes não temos princípios e às vezes não temos argumentos que direcionem a nossa defesa. Aí nós concluímos: preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E aí a gente procura muitas vezes os melhores advogados. Às vezes a gente procura muitas vezes aquele irmão que tem um conhecimento a mais teológico para que nos socorra, para que esse peso ele seja aliviado. Nós precisamos com urgência de um alívio. Nós precisamos de forma desesperada, na verdade, de um substituto disposto e capaz de pagar o preço por nossos pecados. E também nós precisamos de um Deus capaz de trazer profundo proveito das experiências mais trágicas da nossa vida. O capítulo que a gente vai expor nesta noite vai relatar, dentre muitas coisas, corações em obra, corações que, de forma contínua, foram trabalhados. Ou seja, o mover de Deus ao longo dessa narrativa, transformando e sarando corações que noutra hora, ou melhor, que outrora estavam endurecidos. Corações que carregavam durante anos o segredo do verão passado. Lembra daquela frase, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E agora estariam prestes a experimentarem uma história de reconciliação e de perdão. Esse é o capítulo 44. O capítulo 44, é óbvio que ele está logo após o 43, mas no capítulo 43, esse finaliza com uma cena de uma grande harmonia, de uma grande festa, de uma grande confraternização, depois de um grande banquete junto ao governador do Egito. Então aqueles irmãos vão dormir, aqueles irmãos entre eles, né, eles não sabiam ainda que o governador era seu irmão. Então eles vão dormir, alguns deles embriagados, né, porque eles tomaram um vinho, e eu imagino que tenha sido de melhor qualidade, né? E aí, ao longo da jornada de volta para casa, essa jornada iria ter início, como diz aqui, pelo amanhecer, e eles voltariam com um tão precioso mantimento, aquele que todas as terras estavam indo ao Egito em busca, porque a fome estava assolando grandemente, estava assolando de forma terrível. Então eles estavam voltando não só com a sua barriga farta, mas aí com o seu espírito leve,
né, porque acabaram de presentear ali o governador, e o governador os presenteia com um banquete, com um momento ali de descontração, e eles voltam para casa com o sentimento da missão cumprida. Eles voltam para casa com os seus jumentos carregados, com a sua barriga farta e com seus espíritos leves. Só que a estrada lhes guardaria surpresas. Eles voltariam a ser atormentados por antigos temores e por graves ameaças. E aí a estratégia de José para continuar testando o caráter de seus irmãos teria mais um capítulo. E aí esse é o último capítulo da estratégia que vem se arrastando aqui domingo após domingo nesta narrativa. Uma nova acusação. Um furto teria acontecido. E aí vem a pergunta: haveria um mal agradecido? Haveria um ladrão entre os irmãos? Haveria alguém que havia furtado um bem da casa do governador em meio àquela comitiva? Não seria possível. Como isso seria possível? Aqueles homens acharam favor diante do governador e ainda assim teria alguém com coragem e ousadia de furtar um objeto da casa do governador? Quem seria? Essa pergunta está dentro da estratégia e eu acredito que tenha passado na mente de todos aqueles irmãos. A gente vai ver que, a gente vai agora para o texto, né? E o texto ele traz alguns detalhes interessantes. Alguns versículos eles vão remontar a uma narrativa que já foi aqui estudada, que já foi, na verdade, explanada em outros sermões. Mas a gente já vê no versículo 1 que deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Então ele começa a tramar ali um último checkmate para os irmãos. O objetivo de José, ao longo dessas narrativas, era testar como estava o caráter dos seus irmãos. Já fazia muito tempo, já havia muito tempo que eles haviam se separado. E a imagem que José tinha era daqueles irmãos que o venderam. Na verdade, eles queriam matá-lo no deserto há muitos anos atrás, mas alguém teve a brilhante ideia de: não, vamos matá-lo, vamos permitir que a vida dele seja uma vida de escravidão. A imagem que José tinha era daqueles irmãos. E aí quando ele os encontra, e aí ele não se dá a conhecer, ele vai se dar a conhecer domingo que vem, mas se você não quiser esperar até domingo que vem, quando chegar em casa, se você ler o capítulo 45, você vai ver essa revelação. E aí José, ao longo desses encontros, ele começa a testar como está o caráter dos seus irmãos. E para sua surpresa, e hoje a gente vai ver que não resta mais dúvida para José, aqueles irmãos estão mudados. Aqueles irmãos passaram no teste e foram assim aprovados. Irmãos, assim como no capítulo 22 de Gênesis, Abraão ele foi testado, não por José, lógico, mas por Deus, no tocante à sua fé. José ele ainda estaria nesse teste com os seus irmãos. Ele queria ver até onde os seus corações estariam transformados. Nós devemos entender que o segredo ainda não havia sido revelado. Somente no capítulo 45, certo? E aí eu já lhe convido para domingo que vem não perder esta pregação. Será a revelação de José para os seus irmãos, né? E aí no versículo 2, como nós lemos, José ele cria uma situação para que aquela cena vivenciada por eles lá no deserto pudesse ser revivida. Que cena? Lembra de que alguns capítulos atrás José estava dentro de uma cisterna, sendo ele vítima da inveja e da fúria dos seus irmãos, longe de casa, numa situação completamente atípica daquilo que ele estava acostumado a viver, e ele dentro da cisterna e os irmãos fora, tramando como seria ou o fim da sua vida naquele momento, ou o fim da sua vida até a perder de vista, pois eles não teriam ali mais nenhum contato. Então, na trama de José, ele queria saber como é que os irmãos iriam se comportar, se aquela mesma cena onde o caçula foi entregue, se ela voltaria a se repetir anos depois. O filho mais moço seria culpado e passaria, no caso aqui Benjamim, passaria a situação de preso e de escravo. Nós entendemos que não existia aqui um interesse próprio, mas sim um bem comum da família, pois a iminência de serem postos como escravos era real e era aterrorizante. A gente vai ver que esses camaradas eles foram abordados na estrada, pensando eles que estava tudo bem, pensando eles que a missão havia sido cumprida com êxito, mas de uma hora para outra aquela alegria ela é interrompida por uma abordagem do mordomo da casa
do seu senhor. E aí eu imagino que toda aquela conversa ela é interrompida e um súbito ou uma surpresa toma conta ali dos seus corações. E aí eles voltam a ter essa angústia pairando nos seus corações. No versículo 4 e 5, esses versículos vão falar sobre as instruções de José. E ele orienta o seu mordomo quanto ao que haveria de falar aos irmãos. E no versículo 4 e 5 nós temos aqui uma acusação de furto. E é interessante, irmãos, que aparece aqui o objeto do furto. Na verdade, ele divide opiniões, seria uma taça de prata. Atente para o que diz o versículo 4 e 5. Tendo saído eles da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. José, irmãos, provavelmente não praticava adivinhações como algo que fosse a receita para chegar onde ele chegou. E isso divide opiniões entre os céticos, entre os críticos, entre os eruditos e também entre os conservadores. Mas isso fazia parte da trama, já que no capítulo 42, no versículo 2, os irmãos, eles haviam sido acusados por José de serem espiões procurando os pontos fracos daquela terra, né? E aí José ele se apresenta e traz essa ideia de ser ele possuidor de adivinhações, dizendo: vocês são espiões. E eles carregaram isso na mente, né? Dentro desse discurso de José. E aí os historiadores, os pesquisadores, né? Eles chegaram à conclusão de que, caso ele tenha praticado adivinhações com essa taça de prata, ele não chegava a evocar entidades demoníacas. E aí outros comentaristas narram o fato, por exemplo, dos apóstolos, eles terem utilizado uma forma crua de adivinhação, na escolha do outro apóstolo, em substituição a Judas Iscariotes. Isso a gente vê lá em Atos 1, 26, que também foi falado aqui hoje pela manhã. Um método usado na escolha não foi pecado, mas também não foi algo inspirador. Como o pastor falava aqui, não foi algo que deveria ser utilizado como doutrina, né? Ele está lá num livro histórico. Embora essa prática cultural ela apareça na narrativa, José, como um homem culto e espiritual, ele poderia obter resultados mais significativos do que os outros que faziam dessa prática uma filosofia de vida, né? Nós não estamos falando aqui de alguém que tinha isso como uma prática, mas na verdade isso fazia parte da sua narrativa para tentar incriminar os seus irmãos. José, na conclusão dos grandes estudiosos, ele só havia recebido revelações do próprio Deus, né? E aí do versículo 6 ao versículo 10, nós temos aqui a abordagem sendo feita. E aí os corações aceleraram e as falas em defesa própria foram expressas. Eu imagino que aqui não teve mão na parede, mão na cabeça, não era bem uma abordagem policial, mas foi algo que os fizeram tremer na base. Foi algo que os fizeram já ter uma defesa pronta na ponta da língua, a ponto de proporem a morte do ladrão. Esse texto já foi lido aqui na leitura inicial, mas eles tinham tanta certeza, certo? Eles propuseram a morte do ladrão, entre aspas, né? E todos os outros passariam a ser escravos, tendo em vista, é lógico, o sentimento de gratidão por tudo aquilo quanto já havia sido feito por sua família. Eles estavam saindo de uma situação onde foram acolhidos, onde foram abastecidos. Então é óbvio que no pensamento deles e na fala deles, quem dentre eles teria feito tal ato, quem dentre eles teria cometido tal crime. Então a certeza nas suas falas era tão grande que eles disseram: que morra o ladrão. Na verdade, quando o pecado é dos outros, irmãos, nós somos velozes em requerer a justiça. Quando o pecado é do outro, nós somos rápidos em lançar a pedra, em puxar o gatilho. Mas quem deles seria o ladrão? A fala deles é de que no seu meio não existia ladrão, mas se existisse, eles estariam dispostos a entregá-lo à morte. Eles estariam dispostos a todos eles serem escravos
como forma de paga por esse crime cometido. E é interessante, irmãos, como a gente falou lá na introdução, né? Quando o julgamento ou quando o tribunal ele é instaurado para o outro, nós rapidamente somos os promotores. Mas quando ele é instaurado para conosco, nós rapidamente buscamos os advogados. E a gente não tem tanta pressa de ir a júri popular, porque a gente sabe que a punição vai chegar, né? E para eles se apressaram. Se houvesse ali um ladrão, que esse ladrão fosse morto. E aí eu queria que você atentasse para o que diz o verso 9. Diz assim: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Interessante, irmãos, que tal declaração foi feita na plena confiança de que nenhum deles seria achado culpado, que a busca nada acharia de furtado entre eles. A morte e a servidão seriam castigos severos demais para o crime de furto, mas eles propuseram para si mesmos uma pena máxima por um crime tão pequeno. E aí eu fico a me perguntar, assim como também os comentaristas narraram, o que dizer então de alguém que vendeu o irmão lá no deserto? O que esses mereciam? O que dizer daqueles irmãos que jogaram, primeiramente, um irmão caçula numa cisterna e disseram, vamos matá-lo? O que esses mereciam? Mas será que essa balança ela não está desproporcional? Como que alguém que roubou uma taça, esse precisaria passar pela morte? Vocês estão vendo como a coisa mudou? Como o caráter dos irmãos já não é mais o mesmo? E é interessante, irmãos, é que o mordomo, ele muda a proposta dos irmãos. O ladrão, ele não seria morto, mas passaria a ser escravo apenas ele. E o restante seria inocentado e mandado embora. Então, os irmãos, eles falam, olha, que morra o culpado e os outros sejam escravos. E aí o mordomo, ele muda a proposta. Ele diz, não, somente o culpado seja escravo e o restante vai embora. Mas aí o que é que teria a ver com isso? O que é que José esperava com essa mudança na proposta? Ele esperava ver a postura dos irmãos quanto ao fato do irmão mais moço ser escravizado pelo crime que tinha cometido. E aí é lógico que a pergunta é, a cena ela voltaria a acontecer? Ou seja, o caçula da família voltaria a ser escravo agora num outro contexto e anos depois? A gente sabe que existia ali não um propósito pessoal. Talvez se fosse no mesmo tempo de José, esses irmãos eles não iriam fazer a menor cerimônia e rapidamente eles entregariam o caçula. Mas existia algo por trás, existia princípios por trás. Aquele caçula, ele deveria voltar para casa, porque nós já vimos nos capítulos anteriores de que, primeiro, já foi uma peleja grande o pai liberar o caçula. Nós vimos isso. Por quê? Porque aquele pai idolatrava aquele filho. O texto vai dizer, a gente vai ver daqui a pouco a narrativa, a alma dele está ligada à alma do filho. Por isso que aqueles irmãos sabiam da responsabilidade de ter que levar o filho caçulo de volta. Talvez fosse muito mais importante levar o filho do que o próprio alimento, pois eles sabiam que se aquele filho não voltasse para casa, todos eles iriam sepultar o seu pai com muita tristeza. Isso já ficou claro nos registros anteriores. Mas a trama ela foi muito bem bolada. O mordomo ele foi muito bem instruído. Na verdade, o flagrante ele foi forjado. Nenhum deles havia furtado a taça, mas ela tinha sido colocada no saco de mantimento do mais novo. Por quê? José queria saber se aquilo que foi feito com ele lá no passado voltaria a acontecer agora, anos depois. José estava testando o caráter daqueles homens. Versículo 11 ao versículo 13. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Sabe quando a gente assim não tem culpa no cartório, e a gente diz assim, pode pesquisar, pode procurar, você não vai achar nada. E eles fizeram isso. O texto vai dizer que rapidamente tiraram os sacos de cima dos jumentos, rapidamente abriram e disseram, pode conferir, porque as suas consciências estavam limpas. Eles não tinham a culpa escondida. Triste engano, né, irmãos? E aí o texto vai dizer, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim.
Então rasgaram as vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram às cidades. Interessante, irmãos, é que a certeza de que não eram culpados o fizeram rapidamente tentar provar a sua inocência. E aí a surpresa, a prova do crime estava ali. E eu fico a imaginar a cara deles. Como é que aquele que havia sido mais recomendado, muito mais do que os cereais, havia feito aquilo? Como é que aquela taça havia ido parar no saco de mantimento de Benjamim? Mas a gente não pode perder de vista que o mordomo, ele sabia onde a taça estava, porque na verdade quem escondeu foi ele. Ele sabia que ia colocar no saco de mantimento do irmão mais novo. Mas aí ele resolveu, e a gente há de entender que ele resolveu seguir a mesma ordem, do mais velho ao mais moço. Assim como foi lá no jantar. O mordomo criou um clima de suspense até o último saco ser aberto. Que malvadeza, né, irmão? Está ali um monte de irmãos, um monte de sacos, e o mordomo sabia que seria o último, mas ele foi fazendo o suspense, pesquisando um por um. E a cada saco que era investigado, que era revistado, eu imagino que o alívio ia tomando conta daqueles irmãos. Eu imagino que a sensação de, está vendo, foi um engano, foi tomando conta daqueles irmãos, até chegar no último. E aquele alívio ser substituído por uma desagradável surpresa. Seria Benjamim um ladrão? Seria Benjamim o responsável pelo furto? Seria Benjamim responsável agora por fazer aquilo que eles propuseram na fala anterior, que morra o ladrão? Seria isso o fim dessa trágica história? Interessante, irmãos, que a gente vê aqui que eles rasgaram as vestes. E o rasgar das vestes demonstrou uma mudança de caráter dos irmãos. Eles se indignaram não contra o irmão mais novo, mas eles reconheceram que Deus os estaria punindo por suas iniquidades. Isso a gente vai ver na fala de Judá. Nós vemos isso na fala de Judá. Eles não olharam para o mais novo e voaram ali no pescoço dele, numa forma de castigá-lo. Pelo contrário, nos seus entendimentos eles pensaram, é Deus nos punindo pelas nossas iniquidades. Voltaremos e seremos todos escravos. Qual era a proposta do mordomo? Somente o culpado seria escravo, os outros inocentados. Mas não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer que todos os irmãos voltaram à presença de José. Eles não abandonaram o irmão mais novo. Vocês observam? Observam que o mordomo disse, não, a gente não vai matar ninguém não. Mas o culpado, só esse, precisa voltar e vai ser como escravo lá no Egito. Só que o texto vai dizer que os irmãos, eles poderiam ter feito isso. Os irmãos poderiam ter dado tchau a Benjamim, voltar para a casa dos seus pais e lá contar essa mesma história. Mas o que eles fizeram? Puseram os sacos de volta no jumento e voltaram para o Egito. Mas para quê? Voltaram para buscar misericórdia? Voltaram para tentar explicar aquela situação? E aí nós vemos que no versículo 14, aí eu acredito que na sua Bíblia deve ter aí um subtítulo, né? A defesa de Judá. E aí, irmãos, eles voltam, né? E diz assim, chegando Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Essa é a terceira vez que os irmãos se prostram diante de José. A primeira vez se prostraram em submissão, no capítulo 42. A segunda vez eles se prostraram em homenagem, quando lhes entregaram presentes. Isso está no capítulo 43. E agora estariam se prostrando em busca de misericórdia. O sonho de José se tornara cada vez mais claro, embora que nenhum dos outros irmãos pudessem nem imaginar algo sobre os sonhos. Em nenhum momento a gente vê aqui um dos irmãos dizendo, espera aí, a gente está se prostrando, mas na cabeça deles, eles estavam se prostrando diante do governador do Egito. Nenhum deles pensou, será que ele é o nosso irmão? Será que aquele sonho que a gente tanto tinha raiva,
está se concretizando. Na cabeça deles não, mas na cabeça de José sim. Aquele sonho era muito claro, e essa já seria a terceira vez onde o seu feixe estaria de pé, e os feixes, que eram os seus irmãos, estariam prostrados diante da sua presença. No versículo 15, José ele vai continuar a sua encenação. A sua falsa ira estaria impressionando os réus. Ele não era adivinho, até porque se ele for adivinho, como não teria descoberto quem havia levado o copo? No versículo 15 ele vai dizer, disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Isso fazia parte da sua trama. Mas se realmente José fosse um adivinho, como ele não teria descoberto? Interessante que a gente vê aqui, irmãos, a partir do versículo 16, na verdade a partir do versículo 14, o levante de Judá. E aí ele começa a falar aqui no versículo 16, quando ele diz assim, então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Essa é a primeira fala de Judá. Judá reconhece que para tal fato não existe explicação. A prova do crime ela foi encontrada na sua comitiva, embora tivesse plena consciência de que eram eles inocentes. Ele atribuiu, na verdade, a situação ao castigo de Deus pelo crime anterior. O crime contra José, lá no deserto, ainda os atormentava. E, na verdade, eles já haviam confessado diante de José que Deus havia agido como forma de castigo, como forma de punição pelo seu erro. Eles não sabiam que estavam falando para José, mas José sabia. E a cada declaração José dizia, estão arrependidos. Eles estão reconhecendo que é Deus punindo eles. Eles estão arrependidos. E aqui mais uma vez, Judá se levanta e ele atribui essa situação de castigo de Deus pelo crime que eles haviam cometido. E embora Judá tivesse desfeito a proposta inicial lá no deserto, né, quando ele disse que o ladrão seria morto, ele ainda desfez, ele diz, todos nós seremos escravos. Ele coloca todos os seus irmãos como escravos, inclusive aquele cujo objeto do roubo foi encontrado. José se coloca como substituto. José diz, não só ele, mas todos nós. Não só aquele que foi encontrado, o objeto do furto, mas todos nós seremos escravos do Senhor. E quando ele diz, achou Deus iniquidade, como já falei, essa seria a segunda vez que os irmãos haviam confessado diante de José o crime contra ele mesmo no passado. Isso a gente vai ver no capítulo 42 e no capítulo 44. Uma dupla confissão. José agora estava juntando todas as peças e vendo que o caráter dos seus irmãos já não era mais o mesmo. Atente para o que diz o verso 17. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. José lança agora um dos últimos testes. Ele está querendo um checkmate. Você já jogou xadrez? Sabe que a última jogada do xadrez é o checkmate. É para onde o rei ou a rainha, eu sempre confundo, não tem mais para onde ir. E aí o jogador ele precisa dizer checkmate. Ou seja, não tem mais o que fazer. José lança, ele move a última peça, tentando ali descobrir agora, de uma vez por todas, como seus irmãos se comportariam. Ele está querendo conhecer de uma vez por todas o comportamento dos seus irmãos. E ele propõe a liberdade dos inocentes e a escravidão do culpado. Nós vemos agora, a partir de agora, o levante de um homem que se propõe a argumentar diante de José. E o seu discurso, irmãos, é recheado de expressões afetuosas, de expressões apaixonadas, fluindo de um coração sincero. Isso poderia fazer com que José se desse a conhecer. A gente vai ver aqui que no discurso de Judá,
não é um discurso apelativo, mas é um discurso recheado de princípios, é um discurso recheado de amor, não só pelo irmão mais novo, não só pelo pai, mas de toda a família. Nós vemos aqui aquele que mais tarde seria o responsável pela tribo mais importante dentre os filhos de Israel, a tribo de Judá. Nós vemos Judá se levantar como representante de todos os outros irmãos. E nós não podemos esquecer que esse mesmo que passaria a argumentar diante de José pelo bem-estar do mais moço, foi o mesmo que propôs a venda de José como escravo em lugar da morte, lá no capítulo 37. Se a gente voltar atrás, os irmãos lançaram José na cisterna, e enquanto estavam pensando em matá-lo, Judá se levanta e propõe agora, não a morte, mas a escravidão. É esse mesmo Judá que agora vai argumentar com seu irmão José. E aí olha o que diz o versículo 18. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Judá, ele inicia sua defesa com uma palavra de reconhecimento. Senhor meu, teu servo, meu senhor, o teu servo, o próprio Faraó. Mas não foram essas palavras iniciais que quebrantaram o coração de José, que quebrantaram o coração do governador, mas a preocupação com a sua família e a postura substitutiva com relação ao culpado da situação. Foi isso que chamou a atenção do governador. Não foi a sua... qualquer um de nós poderia imaginar que ele estava ali querendo fazer uma média, tendo em vista que estariam agora na condição de escravos. E ele começa ali um palavreado bonito. Meu senhor, os teus servos, você é mesmo que ser o Faraó. Ele começa ali com um arrudeio. Mas essas palavras não foram as que moveram o coração de José. O que está além dessas palavras, isso sim, essas palavras, essas sim, são carregadas de sinceridade, de afetividade e de amor por sua família. No versículo 19, o texto vai nos dizer o seguinte: meu senhor perguntou a seus servos, tende pai ou irmão? E respondemos, e aí ele começa aqui uma narrativa, né? Ele começa aqui uma narrativa, isso a gente já viu nos capítulos anteriores, quando eles se apresentam a primeira vez e José os reconhece, e aí começa ali uma entrevista, perguntando, vocês ainda têm pai? Vocês ainda têm irmão? José queria saber como estava a sua família. Mesmo sem eles reconhecerem, José estava interessado em saber como estava. Isso nos capítulos anteriores nós já vimos. Só que Judá aqui, ele vai relembrar aquilo, essas conversas que já haviam sido vividas. Por quê? Porque na sua mente era muito importante aquela conversa anteriormente já tida. Mas interessante, irmãos, é que no seu discurso, Judá ele vai usar a palavra pai 14 vezes. E a gente já viu aqui, nós já aprendemos que quando uma palavra ela se repete, é porque ela tem importância no texto. E no seu discurso, que não é um discurso tão longo, a palavra pai se repete 14 vezes. Uma das petições mais marcantes do Antigo Testamento. Judá ele recorre aos valores familiares. A preciosidade da família tornou-se a base para o seu apelo. O que estava por trás do apelo de Judá era o amor pela sua família. Isso mostra o quanto aquele irmão estava mudado. Nem mesmo parece ser o mesmo que esteve presente no grupo, que enganou esse mesmo pai, repetido no texto 14 vezes, lhes entregando uma túnica manchada de sangue de bode. Está lá no capítulo 37, versículo 31 e 32, simulando a morte do irmão tão querido. Nem parece aquele que não ligou em enganar o seu pai. Estamos diante de um novo Judá. Estamos diante de um novo homem. Estamos diante de um homem com novas posturas. Versículo 20 vai nos dizer o seguinte: e respondemos ao meu senhor, temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai
o ama. Irmãos, a gente está vendo aqui que Judá ele faz questão de dizer que o pai ainda é vivo, e isso já foi dito lá atrás, quando José perguntou: você tem pai, você ainda tem irmão? Ele queria saber se, além daqueles ali, havia nascido mais alguém. E Benjamim, que era o caçula ali da trama, era o irmão de pai e mãe, como a gente diz, de José. Por isso que o foco dele era o irmão mais novo, o foco da trama seria o irmão mais novo. E aí no versículo 20, Jacó, nesse contexto, ele estaria aproximadamente com 130 anos de idade. E é lógico que aos olhos dos seus filhos, ele não teria mais muito tempo de vida, embora ainda tivesse vivido 17 anos até a sua morte. A gente vê isso em Gênesis capítulo 47. E mesmo com toda essa idade, ele não havia mudado quanto à idolatria ao seu filho mais novo. Seus filhos já não tinham o mesmo coração, estavam dando prova disso ao longo da narrativa. Judá ele faz questão de dizer assim: o meu pai já está com longos anos, mas a sua alma ainda está agarrada à alma do mais novo. É como se Jacó não tivesse superado a perca de José, porque na cabeça dele ele havia morrido. E aí entra um filho mais novo para tentar substituir, para tentar ficar ali no lugar. E a gente já viu em outras pregações que essa era uma falha do pai Jacó ao amar mais um filho do que aos outros. E aí, irmãos, do versículo 20 ao 29, Judá ele repete uma narrativa presente no capítulo 42 e 43. Ele relembra as propostas de José, quando José ele propôs trazer o filho mais novo até a sua presença, e a resposta do seu pai quanto a elas. O pai ele tinha um receio que acontecesse alguma coisa ao seu filho caçula. A gente já viu isso, e Judá ele faz questão de relembrar isso do versículo 20 até o versículo 29, quando ele diz: o Senhor propôs, mas o meu pai relutou. O que ele está querendo trazer aqui à presença de José com esse relembrar? Ele está dizendo: olha, a situação ela não é boa para a gente, a situação ela não é favorável para a gente. Se a gente não voltar com o nosso filho mais novo, com o nosso irmão mais novo, nosso pai ele vai morrer de tristeza, porque a alma dele está ligada a esse menino, e nós seremos culpados. E é interessante que no versículo 30 ao 32, Judá ele vai narrar ao seu irmão o que iria acontecer com seu pai, caso Benjamim não fosse visto novamente por eles. Olha o que diz o versículo 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Estamos vendo aqui Judá se colocando, deixando claro que ele havia se colocado como fiador. Judá garantiu ao seu pai que o filho mais novo retornaria. E ele estava agora diante de uma situação onde todos os outros poderiam retornar, menos o filho mais moço. E aí Judá, ele se coloca. Na verdade, a sua preocupação era que o seu pai morresse e que os seus cabelos brancos, na verdade, quando o texto ele vai falar por duas vezes, as cãs são os cabelos brancos. E sua grande preocupação era: nosso pai vai morrer de desgosto. Se voltarmos toda essa comitiva e o mais moço não voltar, ele vai morrer. E nós carregaremos a culpa da sua morte. E nós carregaremos essa culpa. No versículo 33, atento para o que diz. Ele diz o seguinte: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. No versículo 33, Judá se coloca no lugar do irmão mais novo. Ele propõe uma substituição
para aquele que estaria para ser punido, para aquele que seria o culpado. Judá assumiria a culpa. Judá se propôs a sacrificar-se a fim de cumprir a responsabilidade que tinha tomado sobre si diante do seu pai, quando lhe prometeu que traria o seu irmão de volta. E aí não tem como a gente deixar passar essa pergunta, irmãos. Até que ponto eu e você, nós temos caminhado para cumprir aquilo que nós prometemos? A maioria daqueles que aqui estão prometeram, por exemplo, diante de Deus e diante dos homens, muita coisa. Quando nós batizamos, ou melhor, quando nós fomos batizados, nós prometemos quando nós casamos, nós prometemos quando alguns foram empossados, nós prometemos quando nós batizamos os nossos filhos. A pergunta é: que esforço eu tenho feito para cumprir os meus votos e as promessas que nós fazemos? Judá estava disposto a ser escravo por resto da vida, mas ele queria que a promessa que fez ao seu pai pudesse ser cumprida. Que princípios têm norteado as nossas condutas? Princípios familiares, religiosos? O que na verdade o próprio Cristo nos ensina, quando Ele nos diz em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Quem de nós consegue amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento? Essa palavra toda é o que faz toda a diferença, viu, irmãos? A palavra todo aqui, ela faz toda a diferença. Porque talvez se não aparecesse a palavra todo, eu poderia dizer, não, eu estou amando com uma parte do meu entendimento, com uma parte do meu coração. E essa parte poderia ser minúscula. Mas o Senhor, Ele é tão sábio, quando Ele mesmo coloca as suas palavras: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Judá estava disposto a entregar-se por aquele que a princípio era o culpado, pois a prova do crime estava em suas mãos. Esse amor sacrificial de Judá prefigurou o amor de Cristo Jesus, quando Ele mesmo se entregou voluntariamente a sofrer pela culpa de muitos, fazendo com isso com que a brecha entre Deus e os homens pudesse ser emendada. Judá, ele se coloca como substituto para o culpado. Cristo se coloca como substituto no lugar dos culpados. Que impacto isso tem em nossas vidas, irmãos? Quando a gente olha um personagem como esse, e quando a gente começou a expor, pegando assim a linha de pregação do pastor Jonathan, aí a gente sempre se pergunta, onde é que está Cristo? Num texto de Gênesis. Onde é que está Cristo na história de José? Onde é que está Cristo na história de Judá? Aqui está Cristo. Judá se coloca como substituto. Se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse seguido a viagem, o filho mais moço teria sido punido. Se Cristo não tivesse nos substituído, nós não estaríamos aqui, louvando e agradecendo a Ele por essa substituição. Se Cristo não tivesse tomado a sua cruz e substituído muitos que já se foram e muitos que ainda estão por aí, todos nós, culpados, receberíamos tal paga por essa culpa, a condenação. Isaías 53, um texto muito conhecido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós
todos. Cristo nos substituiu. Pelas suas pisaduras, por tudo aquilo que ele sofreu, foi por causa dele que nós fomos sarados. Foi por causa dele que hoje nós somos inocentados. Porque ele assumiu a culpa. Porque ele tomou a dianteira. Porque ele nos justificou. É nele que somos justificados. No versículo 34, ele continua dizendo: porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Nós vemos agora um Judá transformado. Antes, um Judá frio. Agora, um Judá compassivo. Alguém que estava se compadecendo de seu pai e de toda essa situação. E a pergunta é: quanto tempo leva para que as nossas ações elas demonstrem mudanças? Quantos sermões a mais nós precisaremos para que o nosso caráter ele seja forjado? Quantos livros a mais nós precisaremos ler para que os nossos filhos, para que os nossos cônjuges, para que os nossos amigos possam perceber a nossa mudança, a nossa conversão? Judá precisou de alguns anos, mas o seu caráter foi mudado. Quantos anos precisará para que nós venhamos a tomar uma outra postura diante do Senhor? Quanto tempo a mais precisaremos para que as outras pessoas vejam em nós mudanças? Muitas vezes a gente ora pedindo para que o Senhor nos mude, e Ele nos põe em situações onde a mudança está ali, e a gente prefere continuar sendo quem somos. Chegando à conclusão, irmãos, o teste havia chegado ao fim. José não precisaria mais de nenhuma prova sobre a mudança de caráter dos seus irmãos. A grande revelação da trama estaria prestes a acontecer. A defesa afetuosa de Judá havia colocado o seu coração, o seu amor pelo pai e pela sua família, a sua atitude de se colocar como substituto por Benjamim, a sua fala e as suas ações arrancaram do governador do Egito um forte grito, um grande brado. Arrancaram a revelação do segredo guardado há tanto tempo. Eles saberiam agora que estavam diante do governador do Egito, o seu irmão José. Queria muito pregar esse sermão domingo, mas vai ser o pastor. Ao longo de toda essa narrativa, nós vemos o agir de Deus como pano de fundo para que o seu propósito possa ser cumprido. Nada fugiu do seu controle, nada aconteceu por um acaso. A sua providência pôde ser notada em cada meio, cada situação, em cada cenário. Deus providenciou tudo, todos os elementos, todas as ações, todos os sims, todos os nãos. O personagem que teve o seu nome como protagonista dessa história, José, ele não perdeu isso de vista um só momento. E na semana que vem, nós veremos no capítulo 45 a revelação de José aos seus irmãos, de tudo quanto Deus havia orquestrado para que aqueles sonhos se tornassem realidade. Não perca, domingo que vem. E como aplicação, irmãos, para um capítulo como esse, para um texto como esse, como nós lidamos com a culpa pelos nossos erros? Temos crido em Jesus como nosso substituto e redentor? Nós temos crido em suas promessas e naquilo que Ele pode fazer na vida de um indivíduo? Ou nós estamos dentro da igreja, mas nós não sabemos lidar com a culpa, nós não sabemos lidar com os nossos erros, com os nossos pecados? E nós, se pudéssemos, alguns viviam com aqueles chicotes, fazendo ali uma autoflagelação, quando na verdade a palavra de Deus ela é clara, e precisamos trazer isso à nossa memória. Hoje pela manhã nós estávamos diante da mesa do Senhor,
onde quando ele institui a ceia, ele está dizendo, olha, eu vou partir. Ele já sabia por aquilo que iria passar. E ele diz, façam isso, relembrem esse momento. Se juntem. Mas por vezes, nós, Igreja do Senhor, esquecemos. O Senhor carregou. Ele levou as nossas dores. Ele carregou a nossa culpa. É lógico que isso não nos dá o direito, irmãos, de pecarmos e irmos dormir com a consciência tranquila. Isso não nos dá o direito de pecarmos e não sentirmos nada pelo erro cometido. Pelo contrário, precisamos nos entristecer, precisamos nos apresentar diante dele com o coração quebrantado e contrito, buscando a sua misericórdia, demonstrando a nossa total dependência do Senhor. E sobre a providência de Deus? Assunto esse estudado aos domingos aqui na escola bíblica. Nós conseguimos visualizar o agir de Deus no nosso dia a dia. Nós conseguimos, irmãos, entender, compreender que Deus ele providencia tudo à nossa volta. Conseguimos fazer essa leitura. Muitas vezes somos ignorantes nesse tipo de compreensão. Por exemplo, na nossa igreja existe muita criança, tem muita criança. E de vez em quando um está doente, de vez em quando um vai no hospital, de vez em quando um pedido de oração, fulano e tal, está doente, está enfermo. Isso é comum no nosso meio. E a pergunta é, será que nós pais, nós mães, nós vemos a providência de Deus nessas situações como, por exemplo, estou citando apenas uma das muitas áreas das nossas vidas, onde o Senhor providencia tudo. Essa semana tivemos um susto com um dos nossos filhos e precisamos levá-lo ao hospital. E eu estava crente que ele passaria por um procedimento cirúrgico. E aí, diante de toda aquela situação, já ao sair de casa, eu já vinha falando para ele, olha como Deus providencia. E a cada situação, a cada ato, na verdade, daquela cena ali, eu falava para ele, está vendo? Deus providenciando. Até o dia onde nós estávamos na cidade, se fosse outro, nós não estaríamos. A gente chega na emergência, não tinha ninguém. Está vendo a fila? A gente passa pelo atendente, é alguém que a gente conhece, e ali já agiliza um processo. Está vendo Deus providenciando? A gente liga para conseguir uma consulta e de repente aparece um encaixe. Eu digo, está vendo Deus providenciando? São situações como essas, irmãos. Nós fazemos essa leitura de Deus, da providência de Deus. Nós conseguimos entender, por exemplo, a nossa responsabilidade para com os nossos atos. Que vivenciaremos, por exemplo, as consequências por nossas ações. Volte os olhos agora, ou melhor, volte o seu pensamento agora para os irmãos de José, que por vezes, quando acontecia alguma coisa, a sua mente o acusava, dizendo, é Deus nos punindo pelo nosso erro, é Deus nos punindo por aquilo que a gente fez com José. Eles não sabiam lidar com a culpa, carregaram esse segredo durante anos, e a gente vai ver domingo que vem, que quando a revelação se é dada, lhes faltam a fala. Tamanho foi o susto. Mesmo sabendo que Deus providencia tudo, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade, de que os nossos erros, eles trarão consequências. E os nossos corações, irmãos, que por vezes nós mesmos insistimos em pôr o controle das nossas ações nas suas mãos. Aqui entre aspas, né? Como se o coração tivesse mãos. Mas a gente diz assim, não, eu vou viver agora de acordo com o meu coração. Eu entrego o custo da minha vida ao meu coração. Coração é esse que a gente sabe que é desesperadamente corrupto, que a cada dia nos trai, que a cada dia nos engana. Este mesmo coração que está a fabricar os nossos ídolos a todo vapor, quem o freará? Quem o governará? Quem tomará conta dos nossos corações?
Ezequiel 36, do versículo 26 e 27. O próprio Deus vai dizer ao seu povo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o Senhor que precisa guardar o nosso coração. É o Senhor que precisa dar um jeito em nossa vida. Ou melhor, é Ele quem pode dar um jeito em nossa vida. Se você que nos assiste, acompanha essa transmissão, se você vive a vida de acordo com aquilo que o seu coração aponta, ou para onde ele aponta, muito cuidado. Esse coração é enganoso. Esse coração precisa de um transplante. E somente quem pode transplantar esse coração é aquele que o criou. Por vezes, pessoas passam a sua vida sendo guiadas por corações, mas são corações de pedra. E o Senhor está disposto a transplantar esse coração de pedra para um coração de carne. E somente aqueles que passam por esse transplante, que estão aqui, domingo após domingo, dando manutenção nesse coração. Coração que muitas vezes nos engana, e a gente vem para cá, o Senhor regula. Coração que muitas vezes nos afasta, e a gente vem para cá e o Senhor diz: é aqui. Coração que muitas vezes nos aponta caminhos contrários, e a gente vem para cá e o Senhor diz: é por aqui, meu filho. É Ele que transplanta, é Ele que mantém, é Ele que regula, é Ele que guia. E somente com esse agir, seremos homens, mulheres, jovens, de caráter, de conduta transformados. Assim como Deus agiu na vida de Judá, assim como Deus agiu na vida de José, assim como Deus já agiu na vida de muitos ao longo da história, Deus continua dispondo dessa cirurgia, Deus continua dispondo desse transplante. Que farei então? Que fila entrar? A gente sabe que uma fila de transplante é longa, mas o Senhor convida pecadores a se arrependerem, e esse arrependimento o fará passar na frente de qualquer fila e se achegará à presença daquele que é o autor da vida. Se achegará este pecador, uma vez confessando o seu erro, a sua natureza pecaminosa, uma vez reconhecendo que não é nada, que está perdido, que está como Benjamim, com a prova do crime na mão, que está prestes a receber a punição eterna. Se você confessar, se a palavra do Senhor falou ao seu coração, ore neste momento onde você estiver, reconheça as suas falhas, os seus pecados diante do Senhor e rogue a Ele perdão pelos seus pecados e clame a Ele o controle das suas vidas. Serás uma nova criatura, serás um novo homem, uma nova mulher, que não será mais guiado por um coração de pedra, mas que será guiado por um coração de carne. Esse transplantado pelo autor da vida, aquele que mantém o controle sobre toda a história e continuará mantendo na sua também. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque da mesma forma como o caráter daqueles irmãos foi transformado, foi mudado, o Senhor continua nos dias de hoje a modificar caráter,
a modificar índoles, a modificar corações. Se nesta noite for do teu querer, transforma corações nesta noite, ó Pai. Transforma ídolos, ou melhor, transforma corações idólatras. Transforma os corações que não sabem lidar com a culpa, que são atormentados, ó Deus, por aquilo que fizeram e ninguém sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor que se colocou como substituto, o Senhor que levou sobre as suas costas, em forma de cruz, as nossas dores. Que possamos hoje descansar, que possamos hoje louvar o Teu nome, que possamos hoje sermos movidos, ó Deus, pelo relembrar de tudo aquilo que Tu fizestes na vida de quem não merecia. Nós fomos alcançados pela Tua graça e queremos neste momento louvá-lo por essa graça, por esse favor. Que os nossos corações transbordem de alegria a cada instante, ó Deus, por sermos hoje novas criaturas, por hoje ansiarmos, sairmos deste mundo caído e almejarmos, ó Pai, a glória eterna. Em nome de Cristo Jesus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor.